E aí, galera, vamos agora continuar nossa saga Enem. E olha que maravilha, essa provinha do Brasil inteiro. Nós vamos fazer a prova agora, a correção da prova de 2006. Prova de 2006. Vamos lá. Essa prova ela começa pela questão de número 29. Que fala o seguinte: a poluição ambiental tornou-se grave problema a ser enfrentado pelo mundo contemporâneo. No gráfico seguinte, alguns países estão agrupados de acordo com as respectivas emissões médias anuais de CO2 per capita. Eu tenho aqui Brasil, Índia, Indonésia, países da América Central, Caribe, com pouca emissão, né? Per capita. China, União Europeia, Argentina, Chile, Venezuela. Aí eu tenho aqui um pouquinho mais. Japão, Canadá, Rússia, Ucrânia, Polônia, África do Sul. Aí eu tenho aqui entre 6 e 15. Aí Estados Unidos e Austrália liderando aqui em toneladas de CO2 per capita. Mas tem porém, essa prova é de 2006, né? E esses dados aí são de 2004 aqui do jornal Estado de São Paulo. Hoje a China polui bem mais, né? Ela tá pau a pau com os Estados Unidos. Na época, olha só, ela poluía quase a mesma coisa que países da União Europeia, né? Mas vamos lá, tudo bem. Considerando as características dos países citados, bem como as emissões médias anuais de CO2 per capita indicadas no gráfico, assinale a opção correta. Nós temos as alternativas aqui, ó. O índice de CO2 per capita dos países da União Europeia se equipara a de alguns países emergentes? Sim. Por quê? Se você olhar aqui, ó, União Europeia está aqui, ó. E países emergentes, temos aqui Argentina, Chile, Venezuela não, né? Mas México, China, então tá correta. Então, se a União Europeia está aqui, a 1 condiz com o gráfico que está falando aqui. Vamos ver as outras, a mentira das outras, né? A China lança em média mais CO2 per capita na atmosfera que os Estados Unidos? Não. Os Estados Unidos está aqui liderando lindo. Hoje em dia a mesma pergunta seria um pouquinho diferente, né? Mas naquela época a soma das emissões de CO2 per capita de Brasil, Índia e Indonésia é bem maior que o total lançado pelos Estados Unidos. Ó, Brasil, tá aqui, ó, China e Indonésia. Não chega nem perto, né? E se você pegar essa porção aqui e essa porção aqui, chega nem perto a dos Estados Unidos aqui, né? A emissão de CO2 é tanto maior quanto menos desenvolvido o país? Muito pelo contrário, quanto mais desenvolvido, mais industrializado, quanto mais indústrias, mais emissão de CO2. Faz sentido, né? Então é o contrário. A média de lançamento de CO2 em regiões de países desenvolvidos é superior a 15 toneladas por pessoa ao ano. Então, não, porque você tem aqui, ó, União Europeia, onde tem vários países desenvolvidos ali. 15%? Aqui, ó. Então, nem todos os países que são desenvolvidos têm uma emissão superior a 15%. Estados Unidos, tudo bem, mas ele é uma exceção, né? Então, não. Então, a questão que chega mais próxima à verdade é alternativa A. Para a próxima. Questão de número 30. Com base em projeções realizadas por especialistas, prevê-se
para o fim do século XXI, o aumento de temperatura média no planeta entre 1,4 e 5,8 graus Celsius. Como consequência desse aquecimento, possivelmente o clima será mais quente e mais úmido, bem como ocorrerão mais enchentes em algumas áreas e secas crônicas em outras. O aquecimento também provocará o desaparecimento de algumas geleiras, o que acarretará o aumento do nível dos oceanos e a inundação de certas áreas litorâneas. As mudanças climáticas previstas para o fim do século XXI, nós temos as alternativas aqui. A. Provocarão a redução das taxas de evaporação e de condensação do ciclo da água. Não, se aumentar a temperatura, vai aumentar a evaporação e não reduzir. Poderão interferir nos processos do ciclo da água que envolvem mudanças do estado físico. Olha só, tá correto, porque se eu esquento mais, vai evaporar mais água. Tem lá rio, oceano, se eu esquento mais, vai evaporar. Vai ter mais umidade, vai formar mais nuvens vai ter mais chuvas em algumas outras localidades e o ciclo da água vai estar aqui, ó. Então, poderão intervir nos processos do ciclo da água? Sim. Como ele falou, tendo regimes de chuvas mudados em locais diferentes aí, ó. Fora derretimento de geleiras, entre outras coisas, né? C. Promoverão um aumento da disponibilidade de alimento das espécies marinhas? Não, as espécies marinhas não sofrerão com isso, né? Nesse caso. Induzirão o aumento dos mananciais, o que solucionará os problemas de falta d'água no planeta? Não. Nada a ver. Causarão um aumento do volume de todos os cursos de água, o que minimizará os efeitos da poluição aquática. Esse todos aqui é a chave, né? Então como ele falou, vai causar secas e desertificação em algumas localidades. Em outras vai ter regimes de chuvas torrenciais, né? Causando inundações. Os fenômenos, vamos dizer assim, extremos, ficam cada vez mais frequentes, né? Então, está errada. Não serão aumento em todos os cursos d'água. Serão alguns sim, outros não. Então nós temos a mais correta como sendo a alternativa B, da questão número 30. Vamos para a próxima. A chuva ácida é o termo utilizado para designar precipitações com valores de pH inferiores a 5,6. 5,5 já é considerada uma chuva ácida, né? As principais substâncias que contribuem para esse processo são os óxidos de nitrogênio e de enxofre provenientes da queima de combustíveis fósseis e também de fontes naturais. Os problemas causados pela chuva ácida ultrapassam fronteiras políticas, regionais e nacionais. A amplitude geográfica dos efeitos da chuva ácida está relacionada principalmente com... Aí, por exemplo, como ele falou, tem lá um mapa. Vou colocar aqui as Américas. Olha só. Aqui está a Europa, aqui a África. Tal. Aí se eu tenho um país aqui, está emitindo poluição. O planeta tem a sua rotação. Esses gases para a atmosfera, devido à rotação aqui do planeta, tudo mais, os ventos, diferença de pressão, esse poluição aqui, ele não vai ficar aqui, ele vai se dispersar. Dependendo do fenômeno. Se ele se dispersa, a chuva, quando haver uma precipitação, não necessariamente vai cair aonde foi a fonte poluidora, vocês estão entendendo? É isso que ele está falando aqui.
Aí o que ele pergunta é por que ocorre esse fenômeno, né? Ele não fica restrito a um país, a uma cidade, a um local. A indústria está lá emitindo poluição, só que esses gases eles vão precipitar junto com a água da chuva, formando a chuva ácida, em qualquer outra localidade. Ele fala o seguinte: essa amplitude geográfica tem como os principais efeitos estar relacionada com a circulação atmosférica e a quantidade de fontes emissoras de óxido de nitrogênio e enxofre. Aí, com certeza, né? Porque a circulação atmosférica vai fazer com que esses poluentes saiam da fonte geradora e vão para outras localidades. E a quantidade emitida também. Então, é verdadeira. Agora vamos ver as outros absurdos aqui. Ó. A quantidade de fontes emissoras de óxido de nitrogênio e enxofre e a rede hidrográfica. Não, esse hidrográfico aqui não tem nada a ver. Né? Porque esses gases vão precipitar com a água da chuva, não nos rios ou oceanos ou lagos. E sim com a chuva. A topografia do local das fontes emissoras de óxido de nitrogênio e de enxofre e o nível dos lençóis freáticos. Lençol freático aqui não tem nada a ver. A topografia tudo bem, né? Vai mudar o que? A circulação ali, atmosférica e tudo bem. Agora, lençóis freáticos, não. A quantidade de fontes emissoras de óxidos de nitrogênio e enxofre e o nível dos lençóis freáticos, também não. A rede hidrográfica e a circulação atmosférica. Rede hidrográfica, não. Circulação atmosférica, tudo bem, mas aí uma já inviabilizou a outra. Então a questão que mais tem a ver com a resposta é a alternativa A. Ele fala da circulação atmosférica, das fontes emissoras, então tem tudo a ver. Vamos para a próxima. Temos aqui a questão de número 33, que fala o seguinte: as florestas tropicais úmidas contribuem muito para a manutenção da vida no planeta, por meio do chamado sequestro de carbono atmosférico. Sequestro de carbono através do quê? Da famosa fotossíntese, né? Resultados de observações sucessivas nas últimas décadas indicam que a floresta amazônica é capaz de absorver até 300 milhões de toneladas de carbono por ano. Conclui-se, portanto, que as florestas exercem importante papel no controle. Bom, se ela está sequestrando o gás carbônico, vai controlar o quê? As chuvas ácidas que decorrem da liberação da atmosfera de dióxido de carbono resultante dos desmatamentos por queimadas? Não. Não vai ser chuva ácida, não. Aí nós temos B, das inversões térmicas causadas pelo acúmulo de dióxido de carbono resultante da não dispersão de poluentes para as regiões mais altas da atmosfera. Não, que esse fenômeno de inversão térmica ele vai acontecer em locais onde tem grandes adensamentos urbanos, nas metrópoles, né? A floresta não vai ter esse fenômeno de inversão térmica, que aí não vem ao caso aqui no momento. C. Nós temos a alternativa C, da questão de 33. A destruição da camada de ozônio causada pela liberação da atmosfera do dióxido de carbono, contudo, os gases do grupo dos clorofluorcarbonos. Não, então não tem nada a ver aqui com isso. Por quê? Porque a floresta ela vai estar absorvendo o gás carbônico, né? E o que vai destruir a camada de ozônio não é o gás carbônico, são outros gases, mas aí também não vem ao caso. D. Do efeito estufa. Sim, quando a floresta faz esse sequestro de carbono, quer dizer, essa absorção de gás carbônico atmosférico, ela vai estar minimizando o efeito estufa provocado pelo acúmulo de carbono na atmosfera, resultante da queima de combustíveis fósseis. Perfeito. Então nós temos a alternativa D sendo a correta. E da eutrofização das águas. Não, esquece isso aqui.
decorrente da dissolução nos rios do excesso de dióxido de carbono. Não, tem nada a ver. Então temos a questão 33, alternativa D. 38. A produção industrial de celulose. Calma aí. E de papel estão associados a alguns problemas ambientais. Um exemplo são os odores característicos dos compostos voláteis de enxofre mercaptanas, que se formam durante a remoção da lignina, da principal matéria-prima para a obtenção industrial das fibras celulósicas, que formam o papel. Isso quem mora próximo de indústrias de papel e celulose é terrível, gente, porque o cheiro é muito ruim, cara. Tem aquelas chaminés gigantescas que faz com que esses vapores se dispersem em grandes distâncias, mas mesmo assim quem mora próximo tem um grande problema com o odor, é horrível mesmo. E nos estágios de branqueamento que se encontra um dos principais problemas ambientais causados pelas indústrias de celulose. Reagentes como cloro e hipoclorito de sódio reagem com a lignina residual, levando à formação de compostos organoclorados. Esses compostos, presentes na água industrial, despejada em grande quantidade nos rios pelas indústrias de papel, não são biodegradáveis e acumulam-se nos tecidos vegetais e animais, podendo levar a alterações genéticas. Olha que problema aí, ó. Então, esses organoclorados podem ocasionar o quê? Cânceres, né? Com essas mutações. Para se diminuírem os problemas ambientais decorrentes da fabricação de papel, é recomendável. Aí como é que eu retiro esses organoclorados da água que é utilizada no processo aí, principalmente para minimizar esse problema do cheiro, né? A criação de uma legislação mais branda a fim de favorecer a fabricação de papel biodegradável? Lógico que não, né? Tem que ter um controle maior. Nada de legislação mais branda com isso. Somente com risco à saúde aqui das pessoas, né? B. A diminuição das áreas de reflorestamento com o intuito de reduzir o volume de madeira utilizado na obtenção de fibras celulósicas. Também não, né? Pelo amor de Deus. A distribuição de equipamentos de desodorização à população que vive nas adjacências, quer dizer, próximo de indústrias de papel e celulose. Lógico que não. Dá um equipamento, a mascarazinha e tá tudo certo. Lógico que não. O tratamento da água industrial antes de retorná-la aos cursos da água com o objetivo de promover a degradação dos compostos orgânicos solúveis. Isso aqui com certeza. Então eu vou tratar essa água que foi colocada no processo, que vai estar cheio de organoclorados. Vou tratar ela para diminuir essa quantidade, para quando eu despejar essa água de rejeito industrial, ela não tenha de preferência organoclorados ou uma quantidade ali que não vai causar problemas. E está perfeito. Vamos para a próxima para ver. O recolhimento por parte das famílias que habitam as regiões circunvizinhas dos resíduos sólidos gerados pela indústria de papel em processos de coleta seletiva. Lógico que não, né? Porque esse processo ele vai gerar gases. Como é que você vai pegar o gás? Não tem como, né? E a chaminé geralmente é alta dessas indústrias. Esses gases vão até para outras cidades, vão para longe com o movimento da atmosfera e tal. Mas o problema ali é o tratamento da água residual desse processo, que está cheio desses organoclorados. E vamos para a próxima. Questão de número 45. Os efeitos dos anti-inflamatórios estão associados à presença de inibidores da enzima chamada ciclooxigenase 2 ou COX-2, ciclooxigenase 2, tá vendo? Essa enzima degrada substâncias liberadas nos tecidos lesados.
e as transforma em prostaglandinas pró-inflamatórias, quer dizer, eles causam inflamação, responsáveis pelo aparecimento de dor e inchaço. Então, essa COX-2, ela causa a inflamação e inchaço. Agora, os anti-inflamatórios produzem efeitos colaterais decorrentes da inibição de uma outra enzima, a COX-1, responsável pela formação de prostaglandinas protetoras da mucosa gastrointestinal. O esquema abaixo mostra alguns anti-inflamatórios, nome genérico. As setas indicam a maior e a menor afinidade dessas substâncias pelas duas enzimas. Aí vamos lembrar que é o seguinte, olha, essa COX-2, ela é enzima ruinzinha, e essa COX-1, ela é uma enzima boazinha, que ela vai fazer a desinflamação, né? Então essa daqui ela inflama, essa daqui ela desinflama. Inflama, isso aqui desinflama. Tá vendo esses medicamentos do meio aqui? Então esses medicamentos aqui, segundo essas setinhas, olha, por exemplo, esse Rofecoxib, ou Celecoxib, ou Nimesulide. Então ele vai ter mais afinidade com essa COX-2 e vai ter menos afinidade com essa outra aqui, ó. Então é o inverso, né? Então e essa piroxicam, ela vai ter mais afinidade com essa COX-1 e menos afinidade com essa COX-2. Tá vendo que é o inverso? Vai ter mais afinidade com essa daqui e menos com essa daqui. E essas daqui é o inverso. Então, essa piroxicam aqui, ó, como ela tem mais afinidade com essa COX-1, que é ela que causa desinflamação, ele vai ser um anti-inflamatório muito melhor. Esse Rofecoxib aqui, ó, ele não tem tanta afinidade com o COX-1, tem mais com o COX-2. Então ele não é um anti-inflamatório tão bom assim. Com base nessas informações, é correto concluir que... Vamos ver as alternativas. O piroxicam é o anti-inflamatório que mais pode interferir na formação de prostaglandinas protetoras da mucosa gastrointestinal. Aí, essa alternativa é o que justamente o gráfico está falando. Esse piroxicam aqui, ó, ele tem mais afinidade com essa enzima aqui, COX-1, e vai produzir mais estas prostaglandinas aqui, ó, protetoras da mucosa gastrointestinal, exatamente. Vamos ver o B. O Rofecoxib, o nome é difícil, né? O Rofecoxib é o anti-inflamatório que tem a maior afinidade com a enzima COX-1. Pelo contrário, ó, ele tem a menor afinidade. A aspirina tem o mesmo grau de afinidade pelas duas enzimas. Não. Ele tem mais afinidade com COX-1 e menos com a COX-2. A que vai ter a mesma é a que está no meio aqui, ó. Tem mais ou menos a mesma. O diclofenaco aqui, ó. Vai ter a mesma com um e com o outro, mas também vai ser bem meia boca, né? O diclofenaco, pela posição que ocupa no esquema, tem sua atividade anti-inflamatória neutralizada pelas duas enzimas. Bom, a gente pode ter essa interpretação, mas não é o que acontece, né? O
nimesulide apresenta o mesmo grau de afinidade pelas enzimas COX-1 e COX-2? Não, ó. Tem menos afinidade com COX-1 e mais com COX-2. Então, nós temos como correta a alternativa A. Vamos para a próxima. Questão de número 49. Para obter 1,5 kg de dióxido de urânio puro, matéria-prima para a produção de combustível nuclear, é necessário extrair e tratar 1 tonelada do minério. Então, 1 tonelada é igual a 1.000 quilos. E a cada 1.000 quilos, eu consigo ter 1,5 quilos extraído de dióxido de urânio puro. Aí ele pergunta o seguinte: qual é o rendimento em massa do tratamento do minério? Qual é a porcentagem, né? Beleza. Então, é o seguinte, olhem só. 1.000 quilos é 100% do minério, junto com urânio e tudo, não é isso? Vou colocar aqui esse 1,5 do lado de cá. 1,5 kg. 1.000 quilos do minério é 100%. Agora, 1,5 é quantos por cento? É uma regra de 3 simples, né? Aí, como os números aqui são múltiplos de 10, olha só, 100, 1.000, é só a gente prestar atenção. Tá vendo esse 1,5? Eu não vou multiplicar por 100, depois dividir por 1.000 e multiplicar cruzado. Então, se eu multiplico por 100, eu tenho 2 zeros aqui no 100, essa vírgula vai 2 casas para a direita. Aí depois, quando eu divido por 1.000, ele vai 3 casas o quê? Para esquerda, né? Então ele vai fazer o seguinte, olha só. 1,5 1000 vezes x é igual a 100 vezes 1,5. 100 vezes 1,5 é igual a 150. Esse 1000 passa dividindo. Agora, essa vírgula está aqui, ó, no zero aqui, ó. Então ela vai ser deslocada para a esquerda. Quantas casas? Não tem 3 zeros aqui? Vai 3 casas para a esquerda. Então isso aqui vai ficar x é igual a 0,150%. Ou é que tem 0,15%, 0,150%? É a alternativa B. Então essa sacada aqui é pertinente. Você tem múltiplos de 10, 10, 100, 1.000, 10.000. Só conta os zeros. E se você estiver multiplicando, a vírgula vai para a direita, quantidade de casas, de zeros, né? Se você estiver dividindo, ela vai para a esquerda. É a forma mais simples de resolver, né? Mas está tudo certo. Vamos para a próxima. Depois da questão de número 49, temos a questão 50 do Enem de 2006. Que fala o seguinte: o funcionamento de uma usina nucleoelétrica típica baseia-se na liberação de energia resultante da divisão do núcleo de urânio em núcleos de menor massa. É o que? É a fissão nuclear, né? Processo conhecido como fissão nuclear. Nesse processo, utiliza-se uma mistura de diferentes átomos de urânio, de forma a proporcionar uma concentração de apenas 4% de material físsil. Em bombas atômicas são utilizadas concentrações acima de 20% de urânio físsil, cuja obtenção é trabalhosa, pois na natureza predomina o urânio não físsil. É o que a gente chama dos isótopos, né? Tem um isótopo que ele é físsil e tem um isótopo que não é com tanta facilidade assim, né? Em grande parte
armamento nuclear hoje existente, utiliza-se então uma alternativa, o plutônio, material físsil produzido por reações nucleares no interior do reator das usinas nucleoelétricas. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que nós temos as alternativas. A disponibilidade do urânio na natureza está ameaçada devido à sua utilização em armas nucleares. Não tem nada a ver. A disponibilidade não está ameaçada por causa disso. A proibição de se instalarem novas usinas nucleoelétricas não causará impacto à oferta mundial de energia. Aí, essa também está errada. Por quê? Tem localidades que essas usinas são importantes, onde não tem como produzir hidrelétrica, onde não tem fontes de carvão, de petróleo, aí fica difícil. Como é que você vai produzir energia no lugar que tem pouca disponibilidade de recursos naturais, né? A usina nuclear é uma alternativa para isso. Se você proibir esse tipo de uso de energia, é complicado. A existência de usinas nucleoelétricas possibilita que um de seus subprodutos seja utilizado como material bélico. Isso é verdade. O que ele falou aqui é o seguinte, que o urânio, nesse processo aqui, produz um pouco de plutônio. Produz um pouco de plutônio, ele pode ser usado em armas nucleares, sim. Então é verdadeiro. A obtenção de grandes concentrações de urânio físsil é viabilizada em usinas nucleoelétricas. Não, senhor, é dificílimo você obter o urânio físsil. É o que a gente chama de enriquecimento de urânio, né? Enriquecimento de urânio é você separar o urânio físsil do não físsil e juntar o que é físsil para utilizar em fins de produção de energia, de armamento e outras coisas, né? A baixa concentração do urânio físsil em usinas nucleoelétricas impossibilita o desenvolvimento energético. Não, ela é normal, a porcentagem é baixa em usinas hidrelétricas, você viu, 5%, né, aproximadamente. Para uso bélico, armamentício, aí tem que ser acima de 20%. Aí é diferente, agora para produção de energia, não. Então, vamos para a próxima. Questão de número 55. Em certas regiões litorâneas, o sal é obtido da água do mar pelo processo de cristalização por evaporação. Para o desenvolvimento dessa atividade, é mais adequado um local. Como é que é feito, vamos dizer assim, e tira o sal da água do mar? Coloca ele em piscinas, em salinas, piscinas bem rasinhas. Aí, pela ação do sol e dos ventos, vai causando o que? A evaporação da água dessas piscinas, dessas salinas. Com isso vai precipitando, vai formando o sal aqui precipitado, né? Então, essas salinas, a piscina tem que ser bem rasinha, né? Então, plano, ele tem que ser o quê? O mais adequado ele ser o quê? Plano com alta pluviosidade e pouco vento. Pluviosidade é chuva. Se tiver chuva, o sal não volta a dissolver. Então, ele tem que ter baixa pluviosidade, baixa chuva. Tem que ter muito vento, não tem que ter pouco vento. Plano com baixa pluviosidade e muito vento. Sim. Plano com baixa chuva e bastante vento. Tá correto. Aí nós temos a C. Plano com baixa chuva, né? Baixa pluviosidade e pouco vento. Não, tem que ter bastante vento para ajudar a evaporar. D. Montanhoso. Não, montanhoso esquece. Com baixa pluviosidade e pouco vento, não. Montanhoso, não. Baixa pluviosidade e pouco vento. Então, a alternativa B. Nordeste, né?
Tem grande potencial para isso. Agora a questão de número 56 e 57 tem a ver com esse texto aí no começo. Vamos lê-lo. Para se discutir em políticas energéticas, é importante que se analise a evolução da oferta interna de energia do país. Essa oferta expressa as contribuições relativas das fontes de energia utilizadas em todos os setores de atividade. O gráfico a seguir apresenta a evolução no Brasil de 1970 a 2002. Então aqui eu tenho vários tipos de combustível, né? Olha, em 70 a gente tinha, vamos dizer assim, uma utilização muita lenha e carvão vegetal, e os outros muito pouco, ó. Depois vem hidrelétrica, carvão e gás natural e petróleo, né? O petróleo meio que se manteve ali nos 40%. Agora as outras meio que distribuiu, ó. Teve um aumento aqui do gás natural. Teve aqui uma diminuição da linha do carvão. E os outros meios que deram uma homogeneizada, né? Bom, então vamos ler as alternativas agora, né? A. Menor, pois houve expressiva diminuição do uso de carvão mineral, lenha e carvão vegetal. Então, na realidade, o carvão mineral aumentou. Ó. O carvão mineral aqui aumentou em comparação aqui. Ó. Então já não é. Agora a lenha diminuiu e o carvão vegetal também, né? Mas o mineral não. Menor, pois o aumento do uso de derivados de cana-de-açúcar e de hidrelétrica, de eletricidade, não compensou a diminuição do uso de lenha e carvão vegetal. Vamos ver. Aqui eu tenho essa quantidade aqui. Pega aqui cana-de-açúcar, lenha, carvão vegetal e hidrelétrica. Você tem tudo isso aqui, ó, até uns 40 e poucos por cento. Agora, em 2002, então eu tenho daqui até aqui. Em 2002 eu tenho a hidrelétrica, começando aqui, ó, e aqui eu tenho açúcar e os seus derivados. Tá vendo que eu tenho uma diferencinha aqui, ó? Essa quantidade aqui é menor do que essa quantidade aqui do outro lado. Então, mesmo que tenha aumentado aqui a hidrelétrica e a cana-de-açúcar, não compensou a quantidade de lenha aqui que eu diminuí. Então, essa aqui é verdadeira. Essa questão é bem pertinente, cara. Parece que não, você faz uma análise rasa aqui, você tem que fazer uma análise mais apurada do gráfico, né? E aqui, caramba, olha só. Aqui é menor que o lado de cá. Ah, diminuiu e aumentou os outros, mas somando os três aqui ainda é menor do que era antes, né? C. Maior, pois houve aumento da oferta de hidrelétrica, pois dado que esta é utilizada em um recurso disponível de maior disponibilidade no Brasil. Na realidade não, né? Aqui nós temos em maior disponibilidade petróleo e derivados ainda, né? Desde aquela época da década de 70 até agora. Ele só diversificou a matriz energética, né? Aí vamos para D. Maior, visto que houve expressivo aumento da utilização de todos os recursos renováveis no país. Houve um aumento dos recursos renováveis, como hidrelétrica e derivados de cana-de-açúcar, e gás natural, tal, mas só que não houve um aumento expressivo. Maior, pois houve pequeno aumento da utilização de gás natural e dos produtos derivados de cana-de-açúcar.
Isso aqui é até controverso, né? Como é que é maior se houve um pequeno aumento? Então, na realidade, também é inverídica. Então, a questão que mais se aproxima aí do ideal é o que? A B. Quando você compara os 2 anos aqui, em porcentagem, na década de 70, você tinha uma maior utilização de lenha, hidrelétrica e derivados de açúcar, os 3 juntos, e carvão vegetal, perdão, do que em 2002. Vamos para a próxima. Considerando que seja mantida a tendência de utilização de recursos energéticos observada ao longo do período de 70 a 2002, a opção que melhor contempla o gráfico como projeção para o período de 2002 a 2010 é... Bom, então aqui melhor contempla aqui é a alternativa C. É a projeção de 2002 a 2010. Por quê? Tá vendo que se mantém mais ou menos estáveis aqui as porcentagens? Há um leve aumento aqui dos derivados de cana-de-açúcar. O petróleo aqui mantém-se mais ou menos estável. E os outros aqui, uma diminuição um pouquinho do carvão e lenha, que é esse tracejadinho aqui. Nos outros está muito discrepante, absurdo. Aqui eu tenho um aumento gigantesco de gás natural, isso aqui é inviável no Brasil. E diminuição abrupta de derivados de petróleo aqui, não. A gente não tem como mudar isso aqui drasticamente dessa forma, né? Foi o que ocorreu, né? E no caso aqui também, ó, no A teve, e no B teve um aumento de queima de carvão e lenha. E aqui, nesse aqui, teve uma diminuição muito grande do gás natural, que é esse pretinho aqui. Então, o que mais corresponde, vamos dizer assim, melhor corresponde a uma projeção de 2002 para 2010 é a alternativa D. Nenhuma mudança tão abrupta e um pouquinho de aumento nas energias renováveis. O que mais compreende, né? Então, temos a alternativa C como sendo a correta da questão 57. Questão de número 63. As características dos vinhos dependem do grau de maturação das uvas nas parreiras. Porque as concentrações de diversas substâncias da composição das uvas variam à medida que as uvas vão amadurecendo. O grau a seguir mostra a variação da concentração de 3 substâncias presentes em uvas em função do tempo. Eu tenho aqui a concentração e aqui o tempo. Aí eu tenho aumentando a quantidade de açúcares, vai fermentando, amadurecendo, diminuindo o ácido tartárico e o ácido málico. O teor alcoólico do vinho deve-se à fermentação dos açúcares do suco de uva, por sua vez, a acidez do vinho produzida é proporcional à concentração dos ácidos tartárico e málico. Considerando-se as diferentes características desejadas, as uvas podem ser colhidas. Aí vamos para as alternativas. Mais cedo, para a obtenção de vinhos menos ácidos e menos alcoólicos. Aí vamos lá. B. Mais cedo, para a obtenção de vinhos mais ácidos e mais alcoólicos. Lembrando que quanto mais cedo, eu tenho menos açúcares e mais ácidos. E quanto mais tarde, eu tenho mais açúcares e menos ácidos, não é isso? Então, alternativa C, mais tarde, para a obtenção de vinhos mais alcoólicos e menos ácidos. Perfeito, por quê? Porque eu preciso de açúcar para fazer a fermentação e não de ácido.
Então, a fermentação dos açúcares que vão produzir o álcool. Então, quanto mais açúcar eu tenho, então é preferível você fazer a colheita com mais tempo, vai diminuir a quantidade de ácidos, a acidez, e vai aumentar os açúcares para fazer a fermentação para produzir o álcool. Então a C está perfeita. D. Mais cedo e ser fermentadas por mais tempo, para a obtenção de vinhos mais alcoólicos. Esse mais cedo aqui esquece. Mais tarde, para ser fermentadas por menos tempo, para a obtenção de vinhos menos alcoólicos. Se menos alcoólicos não, é mais alcoólicos, né? Então, alternativa C. E terminamos aí mais uma correção, meus queridos. A prova aí com bastante questões, para vocês verem que as questões foram alternando as quantidades aí nos anos, né? Teve ano que teve mais, teve ano que teve menos. Mas bastante questões no Enem, esses mais antigos. E esse praticamente não teve cálculo, a não ser aquele de porcentagem. Tem muita questão com conceitos, principalmente de meio ambiente, de atmosfera e tal. Alguns sobre acidez, mas teve poucos cálculos essa prova. Tem pessoal que gosta, tem pessoal que não gosta, né? Mas ficamos por aqui. Se gostaram aí, deixem o like, beleza? E curtam, além de se inscrever, beleza, cara? Tchau, tchau, até a próxima.